Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos aos Montes, em que hoje iremos falar um pouco mais sobre o que é isto de jogos narrativos. Começando, podemos, de forma bastante simples, estabelecer uma comparação entre jogos narrativos e uma peça de teatro. No sentido em que uma ação de jogo narrativo nada mais é do que uma ação de teatro de improviso em que ocasionalmente se rolam dados. Desta feita, vamos imaginar as pessoas à volta de uma mesa em que podemos verificar dois tipos de papéis, tradicionalmente falando. Temos um mestre de jogo, como o grande realizador, aquele que prepara o cenário, prepara a atmosfera e as várias personagens com as quais os jogadores vão interagir, e os próprios jogadores, que são os atores. Eles interpretam as suas próprias personagens, com as suas convicções, os seus maneirismos, as suas ambições e as suas personalidades, e tratam de explorar o enredo, a trama que o mestre de jogo lhes apresenta, moldando-a com as suas ações e as suas decisões. Ocasionalmente, quando é necessário tomar uma ação, tomar uma decisão, mediante o critério do tipo de jogo e da disposição do mestre de jogo, rolam-se dados ou jogam-se cartas ou qualquer outro tipo de componente para ditar o que acontece a seguir ou não. A nível de exemplo, temos claramente os três grandes títulos dos jogos narrativos. Temos Dungeons & Dragons, temos Vampire the Masquerade e Call of Cthulhu. Jogos totalmente dispares na sua premissa, nas suas mecânicas e naquilo que procuram explorar. E são a prova viva de que, no que aos jogos narrativos diz respeito, existe uma grande panóplia que é mais que suficiente de satisfazer as necessidades, os interesses de cada um. Há jogos de fantasia, de exploração à imagem de Senhor dos Anéis, há jogos de terror, de misticismo, uns mais terrenos, outros mais cósmicos. Existem jogos para galhofa, jogos para miúdos e para graúdos, e a beleza aqui é, mesmo que não consigamos encontrar o jogo ideal, podemos criá-lo. Porquê? Porque o elemento-chave de cada jogo narrativo está aqui: a imaginação, a capacidade que nós temos de percepcionar, de explorar o abstrato nas nossas próprias consciências e trazê-las para a mesa. Não é à toa que um dos termos utilizados para descrever aquilo que se passa é a criação de uma imaginação partilhada, um espaço de imaginação partilhada, melhor dizendo. Porque conforme as descrições que o mestre de jogo dá, o cenário ganha outro tipo de forma, outro tipo de percepção, que varia consoante os vários jogadores que estão à mesa, porque eu posso estar a descrever uma vasta floresta e uns podem imaginar eucaliptos, outros podem imaginar outro tipo de vegetação, uns podem já estar a imaginar que tipo de ruído e que tipo de animal é que vagueia por essas florestas. E todos esses inputs, de uma maneira ou de outra, acabam por dar uma nuance mágica à experiência. Por isso, acabam por ser um grande escape e um grande momento de partilha e de não só de criação e construção, mas também de descoberta pessoal. Porque, consoante vamos jogando e explorando, a linha entre jogador e personagem vai se tornando cada vez mais tenue. Nós chegamos a um ponto em que conhecemos tão bem aquela personagem que ela acaba por ganhar toda uma série de características humanas. Nós começamos a encará-la como uma pessoa que existe. E claro que existe, só porque está no interior das nossas mentes não quer dizer que não seja real. E é algo que é simplesmente fantástico de experienciar. É uma nuance bastante vasta e bastante vaga, esta que eu estou a dar, mas nos próximos episódios, em que me irei debruçar sobre os vários jogos narrativos que eu conheço, que eu já joguei e que já mestrei, vou tratar de explicar um pouco mais ao pormenor, uma vez que, lá está, existe uma grande disparidade de tons, de premissas, de temáticas e aquilo que nós podemos obter do jogo em si. Mas fica o desafio. Se vocês que estão aí desse lado nunca jogaram, têm aqui a oportunidade para tal. Caso se sintam intimidados com o conceito, podem ir desbravando terreno, inquirindo o vosso grupo nas redes sociais mais próximo. Existem muitos no Facebook, no Discord, seja
RPG Portugal, seja Role Iniciativa, seja grupo roleplayers de N sítios. Podem ir ao YouTube, ver canais como a fantástica série Critical Role, Dungeons and Dragons e LA by Night para Vampire the Masquerade 5ª edição. Ou então podem simplesmente aceitar o desafio, dar um salto de fé, procurar um mestre de jogo mais próximo, ou quiçá pegarem vocês próprios nas regras de jogo, estudá-las e criar o vosso próprio mundo fantástico e a vossa próxima grande aventura. Fiquem bem, deixem nos comentários as vossas maiores aventuras, os vossos jogos de eleição, os grandes momentos que vos marcaram. Subscrevam, metam um gosto e vemo-nos em breve no próximo episódio.